No universo da pecuária, entender os números é fundamental para o sucesso do negócio. Muitas vezes, focamos em indicadores isolados, como o peso médio do rebanho ou o custo da saca de milho. Contudo, a verdadeira inteligência na gestão está em compreender como esses números se conectam. Isso é o que chamamos de correlação. Correlação é, de forma simples, a relação entre duas ou mais variáveis. Quando uma sobe, a outra sobe junto? Ou quando uma sobe, a outra desce? Entender essas conexões é o primeiro passo para tomar decisões que realmente impactam o lucro. A fazenda não é uma coleção de eventos aleatórios. É um sistema complexo e interligado, onde cada peça afeta a outra de maneira previsível. A importância de analisar correlações vai muito além da curiosidade acadêmica. Ela é a base para uma gestão proativa e lucrativa. Imagine que você investe mais em uma ração de alta qualidade. Você precisa saber se esse investimento está se traduzindo em maior ganho de peso. Se não houver uma correlação positiva forte, seu dinheiro está sendo desperdiçado. Da mesma forma, entender a relação entre a taxa de lotação e a disponibilidade de forragem pode evitar a degradação do pasto e a perda de desempenho animal. Ignorar essas conexões é como dirigir no escuro. Você pode até chegar a algum lugar, mas o risco de cometer erros caros é imensamente maior. A pecuária moderna exige mais do que apenas trabalho duro e tradição. Ela exige uma mentalidade de gestor que utiliza dados para guiar suas ações. Ao observar as correlações, o produtor deixa de ser um mero espectador dos resultados e passa a ser o arquiteto do seu próprio lucro. Ele começa a fazer perguntas mais inteligentes. Media Group. Pecuarista fazendo anotações, fazendeiro pensando, pecuarista em reunião, e-stock, e-distribute e equally. Qual o impacto real de ajustar a dieta das vacas na produção de leite? Qual a relação entre o investimento em sanidade e a redução da mortalidade ou o aumento da produtividade? Essas perguntas, quando respondidas com dados, transformam a gestão da fazenda em uma ciência precisa, onde cada decisão é calculada para maximizar o retorno financeiro. Portanto, o conceito de correlação é a ferramenta mais poderosa que um pecuarista pode ter. É o que permite conectar o operacional ao estratégico, o campo ao financeiro. Ao invés de apenas registrar o que aconteceu, você começa a entender por que aconteceu e, mais importante, o que fazer para que os resultados melhorem no futuro. Este é o caminho para sair da média e construir uma operação pecuária verdadeiramente eficiente e rentável. A análise de correlações não é um luxo, mas uma necessidade para quem busca a sustentabilidade e o crescimento do seu negócio no competitivo mercado atual. É o mapa que guia para o tesouro do lucro. Para transformar a teoria em prática, precisamos focar nas correlações mais impactantes do dia a dia da fazenda. A primeira e mais óbvia é a relação entre consumo de ração e ganho de peso. Um animal que come mais deveria, em tese, ganhar mais peso. Essa correlação positiva é a base da engorda em confinamento e semi-confinamento. Da mesma forma, na pecuária leiteira, a correlação entre a dieta fornecida e a produção de leite é crítica. A qualidade e a quantidade dos nutrientes influenciam diretamente o volume e a qualidade do leite produzido. Analisar essa conexão permite ajustar a alimentação para otimizar a produção sem estourar os custos, buscando o ponto de máximo retorno econômico. Outra correlação vital, especialmente na pecuária de corte a pasto, é a tríade entre taxa de lotação, disponibilidade de forragem e ganho de peso diário. Aumentar a taxa de lotação pode parecer uma boa ideia para aumentar a produção por hectare, mas há um limite. Uma lotação excessiva reduz a oferta de forragem por animal, o que, por sua vez, diminui o ganho de peso individual. Encontrar o equilíbrio ideal é a arte da gestão de pastagens. Paralelamente, a correlação entre sanidade e produtividade é inquestionável. Animais doentes não comem direito, não ganham peso, não produzem leite e não se reproduzem eficientemente.
Um bom programa sanitário tem uma correlação positiva direta com todos os indicadores de produtividade. Os índices reprodutivos e a produção total formam outra correlação essencial. Uma alta taxa de prenhez e um baixo intervalo entre partos significam mais bezerros ou mais vacas em lactação por ano. Isso se traduz diretamente em maior volume de vendas e diluição dos custos fixos da propriedade. Uma fazenda com problemas reprodutivos está invariavelmente deixando muito dinheiro na mesa. A genética e o desempenho também andam de mãos dadas. Investir em touros melhoradores ou em matrizes com alto mérito genético cria uma correlação positiva com o ganho de peso, a habilidade materna, a precocidade sexual e a qualidade da carcaça. A genética define o potencial produtivo do rebanho. Por fim, não podemos ignorar a influência do ambiente. A correlação entre o clima ou estação do ano e o desempenho animal é poderosa. As estações afetam diretamente a disponibilidade e a qualidade da forragem, o que impacta o consumo e o ganho de peso. Períodos de seca, por exemplo, têm uma correlação negativa com o desempenho a pasto, exigindo planejamento forrageiro e suplementação estratégica. Entender como o clima local afeta seu sistema de produção permite antecipar desafios e preparar a fazenda para manter a produtividade constante ao longo do ano, mitigando os efeitos sazonais sobre o fluxo de caixa e o resultado final. Para a correlação entre consumo de ração e ganho de peso, o indicador-chave a ser observado é a conversão alimentar, ou seja, quantos quilos de ração são necessários para produzir 1 quilo de peso vivo. O impacto no lucro é direto. Uma conversão alimentar mais baixa significa menor custo por arroba produzida. A boa prática aqui é monitorar o consumo diário por lote e pesar os animais regularmente. Com esses dados, você pode testar diferentes dietas ou aditivos e identificar qual oferece o melhor retorno sobre o investimento, ajustando a formulação para maximizar a eficiência biológica e econômica do seu confinamento ou suplementação. Na relação entre produção de leite e dieta, observe o custo do litro de leite produzido e a produção de leite por quilo de matéria seca consumida. O lucro é afetado pelo equilíbrio entre o custo da alimentação e a receita gerada pelo leite. Uma dieta muito cara pode aumentar a produção, mas corroer a margem de lucro. A boa prática é analisar a resposta do rebanho a cada ajuste na dieta. Segmente as vacas por nível de produção e forneça dietas específicas para cada grupo. Isso evita o desperdício de nutrientes com vacas de menor produção e garante que as de alta produção recebam o suporte necessário para expressar seu potencial genético. Analisando a taxa de lotação versus forragem, o principal a ser observado é a altura do pasto e o ganho de peso médio diário dos animais. O excesso de lotação reduzirá ambos, impactando o lucro ao diminuir a produção de arrobas por hectare e degradar a pastagem, o que gera custos de recuperação no futuro. A boa prática é implementar o pastejo rotacionado com metas de altura de entrada e saída do gado nos piquetes. Isso garante que o pasto tenha tempo para se recuperar, mantendo uma oferta constante de forragem de qualidade e permitindo que os animais mantenham um bom desempenho individual, otimizando a produtividade da área. No que tange a sanidade e produtividade, observe as taxas de morbidade, ou seja, animais que adoecem, e mortalidade, além de indicadores de desempenho como ganho de peso médio diário e produção de leite. Doenças impactam o lucro através de custos com medicamentos, perda de desempenho e morte de animais. A boa prática é ter um calendário sanitário rigoroso e preventivo, focado em vacinação e controle de parasitas. Além disso, monitore a saúde do rebanho diariamente, identificando e tratando animais doentes o mais rápido possível. Um ambiente limpo e com baixo estresse também é crucial para manter o sistema imunológico dos animais forte e a produtividade em alta.
Entender as correlações permite ao produtor tomar decisões muito mais inteligentes e estratégicas. A primeira grande vantagem é a priorização de intervenções. Se você percebe uma forte correlação negativa entre a incidência de carrapatos e o ganho de peso, fica claro que investir em um controle parasitário mais eficaz é uma prioridade. Em vez de gastar recursos em várias frentes ao mesmo tempo, você foca onde o impacto no resultado é maior. Isso significa usar seu tempo e dinheiro de forma mais eficiente, atacando os problemas que realmente estão drenando o lucro da sua operação pecuária. Outro ponto crucial é a otimização do custo marginal. Ao analisar a correlação entre o nível de suplementação e o ganho de peso, você pode identificar o ponto em que 1 quilo a mais de suplemento não gera um retorno financeiro que o justifique. Essa análise permite encontrar o ponto ótimo de investimento, onde cada real gasto em insumos gera o máximo de retorno possível. Decisões baseadas em correlação evitam tanto o subinvestimento, que limita a produção, quanto o superinvestimento, que aumenta os custos desnecessariamente e comprime as margens de lucro. É a busca incessante pela máxima eficiência econômica. A análise de correlações também possibilita a segmentação de lotes de forma mais eficaz. Ao identificar que animais de uma determinada genética respondem melhor a uma dieta específica, você pode criar lotes homogêneos e aplicar manejos diferenciados. Isso personaliza a produção, garantindo que cada grupo de animais receba o tratamento ideal para seu potencial. Em vez de um manejo único para todo o rebanho, você passa a ter estratégias customizadas que extraem o máximo desempenho de cada animal, potencializando o resultado geral da fazenda e otimizando o uso de recursos para cada categoria animal. Finalmente, o uso de correlações ajuda a reduzir riscos e a apoiar o planejamento. Por exemplo, ao entender a correlação entre o regime de chuvas e a disponibilidade de forragem, você pode planejar a produção de silagem ou feno para se preparar para a estação seca. Isso transforma a incerteza climática em um risco gerenciável. Decisões baseadas em dados sólidos e na compreensão das relações de causa e efeito tornam o planejamento de longo prazo mais robusto e confiável. A fazenda deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ter um plano claro para navegar pelos desafios e aproveitar as oportunidades. A armadilha mais famosa e perigosa na análise de dados é confundir correlação com causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, não significa que uma causa a outra. Por exemplo, você pode observar que o aumento nas vendas de sorvete tem correlação com o aumento de ataques de tubarão. A causa não é o sorvete, mas sim uma terceira variável, o calor do verão, que leva mais pessoas à praia e a consumir sorvete. Na pecuária, um aumento no uso de um aditivo pode coincidir com um maior ganho de peso, mas a causa real pode ser uma melhoria na qualidade do milho da dieta. Sempre investigue a fundo antes de concluir que uma variável causa a outra. Outro risco significativo são as variáveis de confusão, os chamados confundidores. Imagine que você está testando duas genéticas diferentes e conclui que a genética A tem um desempenho superior. No entanto, sem perceber, o lote da genética A estava em um pasto de melhor qualidade. Nesse caso, a qualidade do pasto é um confundidor que invalida sua conclusão. Para evitar isso, é crucial que, ao comparar grupos, você mantenha todas as outras condições o mais iguais possível. Mesmo manejo, mesma nutrição, mesmo ambiente. Isolar a variável que você quer testar é fundamental para obter uma resposta confiável e tomar a decisão correta. O tamanho da amostra também é de extrema importância. Tirar conclusões com base em poucos animais é um erro comum e perigoso. Se você testa uma nova dieta em apenas 5 animais e eles ganham mais peso, esse resultado pode ser puro acaso. Uma amostra pequena não representa a realidade do rebanho inteiro e pode levar a decisões de investimento equivocadas. Para que uma correlação seja estatisticamente significativa,
você precisa de um número representativo de dados. Quanto maior e mais aleatória for a sua amostra, mais confiança você poderá ter nos resultados encontrados e nas decisões que tomará a partir deles. Por fim, preste muita atenção à sazonalidade e aos outliers, aqueles pontos fora da curva. O desempenho dos animais varia naturalmente entre a estação das águas e a seca. Comparar dados de meses diferentes sem ajustar para o efeito sazonal pode levar a conclusões erradas. Da mesma forma, um único animal com um desempenho excepcionalmente bom ou ruim, um outlier, pode distorcer a média de um lote pequeno. É importante identificar esses pontos, entender por que eles ocorreram e, em muitos casos, removê-los da análise para não poluir o resultado geral e garantir que sua análise reflita o comportamento padrão do rebanho. Para que a análise de correlações funcione, tudo começa com uma coleta de dados padronizada. Isso significa medir as mesmas coisas, da mesma maneira, todas as vezes. Use balanças calibradas para pesar os animais sempre no mesmo horário e sob as mesmas condições, por exemplo, em jejum. Meça a altura do pasto com uma régua, sempre em pontos aleatórios do piquete. Registre o consumo de ração por lote de forma consistente. Crie planilhas simples ou use softwares de gestão para anotar informações como data, identificação do animal, peso, score corporal e qualquer evento sanitário. A disciplina na coleta é a base de uma boa análise. Com os dados em mãos, a análise de correlação e regressão se torna possível. Ferramentas como o Microsoft Excel são suficientes para começar. Você pode criar gráficos de dispersão para visualizar a relação entre duas variáveis, como quilos de suplemento consumido no eixo X e ganho de peso diário no eixo Y. O Excel também pode calcular o coeficiente de correlação, o famoso R, que é um número entre -1 e 1, e mede a força e a direção da relação. Além disso, a análise de regressão permite criar uma equação que prevê uma variável com base em outra, ajudando a estimar, por exemplo, quanto ganho de peso esperar para cada quilo a mais de ração fornecida. A visualização de dados é uma ferramenta poderosa para entender as informações rapidamente. Gráficos de linhas são excelentes para acompanhar a evolução de um indicador ao longo do tempo, como a produção média de leite do rebanho mês a mês. Gráficos de barras são ótimos para comparar o desempenho entre diferentes lotes ou estratégias. Um painel de controle, ou dashboard, que reúne os principais gráficos e indicadores em uma única tela, pode fornecer uma visão geral da saúde do negócio em poucos segundos. Ver os dados visualmente torna os padrões, tendências e problemas muito mais fáceis de identificar do que apenas olhar para uma tabela de números. Finalmente, defina e monitore os indicadores essenciais, os chamados KPIs, para o seu sistema. Na cria, pode ser a taxa de prenhez e o peso a desmama. Na recria e engorda, o ganho de peso diário, o famoso GMD, e o custo da arroba produzida. No leite, litros por vaca por dia e o custo da alimentação por litro. Escolha poucos indicadores, mas que sejam vitais para o seu lucro. Acompanhe-os religiosamente. Compare seus resultados com metas pré-definidas e com benchmarks do mercado. Esse monitoramento constante, combinado com a análise de correlações, é o que permite um ciclo de melhoria contínua na gestão da fazenda. Para colocar tudo isso em prática, o produtor precisa de um plano de ação objetivo e simples. O primeiro passo é definir o que medir. Comece com pouco. Escolha de 3 a 5 indicadores cruciais para o seu negócio. Pode ser o ganho de peso médio diário, a taxa de lotação e o custo por arroba produzida. O importante é escolher métricas que você consiga coletar com precisão e consistência. Crie uma rotina para essa coleta, como pesar um lote de amostra todo o primeiro dia do mês. A disciplina na coleta de dados é o alicerce de todo o processo de gestão baseada em fatos e números. O segundo passo
é analisar e visualizar. Pegue esses dados coletados e coloque-os em uma planilha simples. Crie gráficos para ver a evolução ao longo do tempo e para comparar o desempenho entre diferentes lotes ou períodos. Tente encontrar relações óbvias. O ganho de peso caiu no mês em que a qualidade do pasto piorou? A produção de leite aumentou depois que você ajustou a dieta? Essa análise inicial, mesmo que simples, já vai gerar insights valiosos. Não espere ter um sistema complexo. Comece com o básico e evolua a partir daí, focando em responder às perguntas mais importantes para o seu bolso. O terceiro passo é planejar pequenos experimentos. Use a correlação como uma hipótese a ser testada. Se você suspeita que um novo suplemento pode melhorar o desempenho, não mude a dieta do rebanho inteiro. Separe um lote de animais, o lote de teste, e compare seu desempenho com um lote de controle que mantém o manejo antigo. Meça os resultados com cuidado. Esse teste controlado é a única forma de confirmar se a correlação observada é real e se a mudança realmente trará o benefício esperado. Experimentar em pequena escala minimiza os riscos e fornece respostas seguras para grandes decisões de investimento. Por fim, o quarto e mais importante passo é tomar decisões e agir. A análise de dados não serve para nada se não levar a uma ação que melhore o resultado. Se o experimento confirmou que o novo suplemento é lucrativo, implemente a mudança em maior escala. Se a análise mostrou que sua taxa de lotação está alta demais, ajuste o manejo. A combinação de dados confiáveis, análise criteriosa e experimentos controlados transforma a informação em lucro sustentável. A correlação é a bússola que aponta a direção, mas é a sua decisão e a sua ação que levam a fazenda ao destino do sucesso financeiro.